testemunho que eu tenho, fora esse pedaço que eu contei para vocês. Eu cheguei de Itaipuaçu, Rio de Janeiro, uma vez em casa, e aquela igreja não tinha uma oferta para me dar, né? Aquela igreja, na verdade, não tinha comida para me dar. Eles tinham uma caixa de alface, eu lembro até hoje, que nós ganhamos no caminho, indo para a casa do apóstolo de lá, nós ganhamos uma caixa de alface da Assembleia, de uma Assembleia de Deus. Estavam passando na rua, o cara, leva essa caixa de alface. Chegamos lá, o apóstolo, com muita dificuldade, falou para mim, nós não temos o que comer, cara. Falou, eu estava esperando pessoas ajudarem e tal, parece que Satanás se levantou, nós não temos. No primeiro dia nós comemos só alface, no segundo nós ganhamos uma oferta lá, compramos uma pizza. Sabe? Mas foi uma época bem difícil. Eu lembro que eu cheguei em casa de viagem e eu fui pegar meu filho, acho que na casa da minha mãe, né? E eu peguei meu filho, eu tinha R$30 na carteira. E meu filho falou, pai, passa comigo lá na pastelaria, eu tô com fome, eu quero uma coxinha. E eu falei, meu Deus, eu tenho R$30, eu ia comprar mistura. Tenho até vergonha de falar pro meu filho que eu não tenho dinheiro para comprar uma coxinha para ele. Né, um pastel, alguma coisa. Eu pedi lá uma coxinha, pedi outra, pedi um refrigerante e foi, sei lá, a maioria do dinheiro, não dá mais para comprar mistura. E eu cheguei com ele em casa e ele ia ter aula depois do almoço. Ele ia pro colégio. E eu falei, Deus, não deixa ele sentir fome não, porque não tem nada em casa para servir para ele. E que vergonha, Deus, eu fui fazer tua obra, eu fiz o maior culto da minha vida, 15 horas de culto. 15 horas de culto, começou 10 horas da manhã, acabou 1 hora da manhã. Parava ônibus no lugar e gente entrava, gente saía, mas não rolou dinheiro. Não sei porquê, não tinha dinheiro e eu aceitei. Era um teste que Deus estava fazendo. E eu tive que liberar minha fé quando eu cheguei. Estou com a minha carteira aqui para mostrar um negócio para vocês. E eu cheguei em casa assim, sendo atacado pelo inimigo. Meu filho foi tomar banho. Aí eu fui abrir a geladeira, vi assim, tava muito sem nada a geladeira. A Nilcélia estava fazendo uma obra em Santa Catarina com uma missionária amiga dela e tal. Ela ia voltar no dia seguinte. Eu falei, meu Deus, né, pai, eu sou o homem da casa. Fui fazer a tua obra, eu não cobro nada para pregar, mas eu não tenho nada. E que vergonha, Senhor. Né, eu fiz o meu máximo. Eu fiz o meu máximo naquele lugar, eu dei tudo, voltei sem nada, Satanás está me atacando. O Senhor falou, usa a fé que eu te dei. Eu falei, puxa, Deus só me respondeu isso, usa a fé. Fé não compra comida, né? Fé não paga almoço. Eu falei, como é que eu vou usar a fé? Eu pensei num ato profético, como é que eu vou fazer? Eu lembro que eu abri a minha carteira dessa maneira que eu abri essa aqui, e eu peguei na parte onde guardo o dinheiro, né? Que pelo sinal aqui eu não tenho nada, porque não ando mais com dinheiro, né? Abri a boca. Deus abençoe, Wagner, a oferta, em nome de Jesus. Eu abri a carteira, enfiei minha boca dentro e falei, glória a Deus! E fechei a carteira, levantei a carteira para o céu, como a gente poderia consagrar o suco de uva na hora da ceia, né? Ou o pão. Eu consagrei minha carteira e falei, pai, o Senhor é o meu provedor. Tá? Logo vai ter tudo aqui dentro da geladeira. Tá? E que eu estou falando de manifestações de fé. Não adianta eu falar só de cura e não falar das coisas que vão operar a cura. Então você tenha paciência. Tá? Estamos na aula 9 ainda. Tá? Então, eu acabei de fazer aquilo. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Foi enviado um sinal para o céu. Eu declarei, o Senhor é o meu provedor. Meu filho perguntou lá do banheiro tomando banho, o que foi, pai? Eu falei, nada não. Eram umas 11 horas, não tinha dinheiro para comprar almoço, nunca mexemos com cartão de crédito, eu e o apóstolo, porque nós tivemos cartão uma vez e nos endividamos, nós falamos, não vamos ter mais cartão de crédito. Hoje é outro tempo, mas não usamos cartão. Crédito nem até hoje, mesmo tendo limites, não usamos. Né? Não pagamos nada para esse sistema financeiro. Se você não sabe, Visa, o maior sistema financeiro do globo, né, em números romanos, significa 666. Eu não vou falar sobre isso agora. Mas não usamos. E eu fiz esse ato profético.
Dali uns 25 minutos, meia hora, eu estava fazendo outras coisas, estava em paz. Falei, meu filho está alimentado, eu estou com fome, mas Deus proverá. Fiquei em paz, fui fazer outras coisas. Troquei meu filho certinho, era menininho na época, né? Hoje ele tem 11, na época ele tinha uns 5. E aí parou um carro, um Gol, parou na frente da minha casa, tocou a campainha. Eu falei, puxa, como é que esse cara toca a minha campainha? Quase ninguém sabe meu endereço, eu era recém-mudado naquele local, né? Aí eu bateram palma, fui lá ver quem que era, um rapaz com o carro todo plotado, adesivado, escrito várias marcas de ferramentas, Bosch, Makita, DeWalt, sabe? Marcas de ferramentas elétricas, né? Gedore. E eu falei, ô irmão, o que você quer? Falou, você que colocou no OLX para vender a lente de uma câmera fotográfica e um flash, né, profissional. E eu falei, foi sim, eu tinha ganhado um flash profissional de uma pessoa e uma lente de câmera que a pessoa falou, ó, eu fiquei com vontade de ofertar isso aqui, a câmera eu já vendi, mas eu ofertei isso aqui, vale um bom dinheiro, mas toma pro senhor. Eu catei aquilo e não conheço nada disso, nem tinha câmera, pus na internet para vender e ninguém me ofereceu nada naquilo, esqueci daquele anúncio e o rapaz bateu palma, fazia uns 2 meses que eu tinha feito o anúncio e o rapaz falou, ei, rapaz, vem cá, você tem aquele flash, aquela lente? Eu falei, eu tenho, tá aqui. E levei para ele, falei, meu Deus, eu fiz um ato profético agora há pouco. Eis o cara ir batendo palma aqui em casa. E ele tinha meu endereço, porque no LX eu tinha posto meu endereço, é obrigado a pôr. E ele chegou lá para comprar. E ele falou, rapaz, eu tenho R$1.500 e uma caixa aqui com 2 ferramentas elétricas, que são 2 furadeiras a bateria, 0 na caixa da Bosch com bateria, tudo completa. Eu falei, meu Deus, eu queria R$2.000 nas 2 coisas, ele estava trazendo 1.500, mais o negócio valia mais 1.000 ali, mas para mim aceitar. E eu falei, ai cara, não sei. Ele falou, por favor, pega, eu estou precisando. E eu fazendo ali um doce, eu já ia pegar, eu já estava dando glória a Deus, mas, sabe, fazendo ali, puxa, as furadeiras são muito boas, eu gosto, eu uso, mas para que eu quero um par de furadeiras elétricas, né? Aí o Espírito Santo já falou comigo, as furadeiras não são para você. Tem uma ovelha tua, o Luizinho, que ele trabalha colocando gesso e está orando por 2 furadeiras dessas, que as dele estão com o jogo, estão batendo, ele vive disso. E aí não é para você vender para ele, não, é para você dar para ele. Eu falei, meu Deus. Falei, cara, estamos aqui e tal. Então, queridos, meia hora mais ou menos, 40 minutos depois que eu tinha feito o ato profético, eu já tinha dinheiro que na época dava para fazer algumas compras de mercado, sabe? Então Deus esperou o meu ato profético, marcou a minha vida. Depois daquilo nunca mais faltou dinheiro, porque daí eu entendi a lei, o interruptor do sobrenatural. Comecei a ensinar a respeito de fé, entender profundamente que fé ela é feita de ações, sabe, de certeza. Fé não é crer muito, fé é ter certeza, sabe? Isso começou a mudar muito meu ministério de cura, libertação, milagres. Eu liberar decretos sobre a vida de pessoas, aumentou a autoridade assim poderosamente. Sabe, ficou poderosíssimos os decretos. Pessoas chegaram aqui com a vida arrebentada. Eu falava, ó, cumpra essas leis aqui, porque são os interruptores que vão levar você para uma nova vida financeira. Às vezes eu falo para as pessoas, obedeça a palavra, porque vocês vão tocar nos interruptores, nos códigos, as coisas vão começar a fluir. Sinais, finança, todo tipo de sinais, todo tipo de milagre, todo tipo de glória vai descer quando você acessar os interruptores corretos para cada coisa. E os de fé estão escritos na Bíblia, tua fé te curou, vai, não peques mais, tua fé te curou. Então, tem muito disso. A pessoa acionou a fé, Deus falou, foi validado, e o milagre acontece. Amém? O milagre acontece.